amigos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 5 do livro de Jeremias. É um capítulo que vai falar do chamado à justiça, vai falar da corrupção moral e espiritual do povo de Israel. E que Deus sempre traz uma esperança para o povo, que sempre existe uma esperança para o pecador, para que possa se arrepender e voltar para Deus. Deus sempre nos chama, sempre vem ali com seu apelo chamando. E aqui no capítulo 1 de Jeremias, Deus começa dando uma ordem a Jeremias, para que Jeremias pudesse ir às praças de Jerusalém, para ver se encontrava algum justo. E aqui a gente lembra lá de Sodoma e Gomorra, quando Abraão pergunta: Senhor, se tivesse 50 justos, não pouparia a cidade. 40, 30, 10. Então Deus, Ele quer salvar. Amigos, Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus sempre quer salvar o pecador. É sempre Deus em busca do pecador. Você lembra lá de Adão, quando pecou, se escondeu de Deus, Deus foi atrás de Adão. Adão, onde estás? Não é verdade? E aqui em Jeremias capítulo 1 diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora e procurai saber, buscai pelas suas praças e vê se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Às vezes, por conta de 10 justos, por conta dos justos, é que Deus poupa a cidade. Na verdade, Deus sempre poupa os justos, na verdade, sempre poupa. O Senhor sempre guarda ali os seus, sempre existe um remanescente de Deus. Deus nunca destrói como um todo, Deus sempre preserva aqueles que são seus, aqueles que estão na justiça. A verdadeira sabedoria está nisso. A verdadeira prosperidade está nisso, em obedecer a Deus, em seguir os seus mandamentos, em viver uma vida de honestidade e humildade também, não é verdade? Que no verso 2 diz assim: embora diga, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Então era um povo que honrava com a boca, mas o coração estava longe. Era um povo que dizia: Senhor, Senhor. Só que o coração estava longe, estavam na injustiça, estavam na idolatria, estavam na prostituição. E aqui Jeremias lamenta no verso 3. Jeremias diz assim: Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feristes e não lhes doeu, consumiste e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Ou seja, apesar do que estava acontecendo com eles mesmos, eles não enxergavam. Eles não enxergavam a disciplina, não enxergavam a corrupção, não enxergavam o estado o qual eles estavam. Às vezes nós somos assim, na verdade, vivemos uma vida assim, achando que tudo está bem, achando que o juízo de Deus, não vai vir. Aqui no verso 12, vai falar exatamente o que nós estamos dizendo. Diz assim: negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a espada e nem fome. Achamos que tudo está normal, achando que tudo vai dar certo. O povo de Israel estava prosperando, certo ponto sim, eles estavam ali construindo ali a sua vida, cada qual tinha sua vida, tinha suas riquezas, mas riquezas injustas, riquezas que não valem a pena. Jesus até contou até a parábola, daquele
moço que constrói celeiros, acumula riqueza, e diz que na velhice ia desfrutar de cada um daquilo, de todas as suas riquezas. Que nada, na verdade. Então, amigos, aqui no capítulo 5, Jeremias vai falar que até os profetas se corromperam, os sacerdotes se corromperam, a nação estava corrompida como um todo. O resultado aqui da busca de Jeremias foi que não encontrou. E eu pergunto a você, como está a sociedade hoje? Como está o mundo hoje? Como está a sua cidade? Como está o seu estado? Como está o mundo aos olhos de Deus? Será que estão praticando a justiça? Quem está praticando a justiça? Os ricos, os pobres. Jeremias foi nessa busca. Interessante aqui que, olha a inocência de Jeremias. Ele diz assim, no verso 3, né? Ainda. Verso 4. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor e o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles têm o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Então, amigos, até aqueles que têm conhecimento, Jeremias achou que era apenas os ignorantes, pessoas que não tinham conhecimento, que estavam em pecado. Mas agora eu vou nas pessoas que têm conhecimento. É triste porque quando nós olhamos para o dia de hoje, nós vemos que a corrupção não está apenas no mundo. A corrupção também está naqueles que têm riquezas da palavra, mas está a corrupção. É triste isso, é triste. Ai daquele, né, que escandalizar, ai daquele. Mas temos esses escândalos, né? Então não é somente para as pessoas, para os ignorantes, não é somente os pobres, mas os ricos, os poderosos, que têm conhecimento do Senhor. Jeremias aqui lamenta, Jeremias chora. E aqui no verso 6, o Senhor descreve o juízo e o porquê do juízo. Ele diz assim, por isso um leão do bosque os matará, um lobo do deserto o assolará, um leopardo estará à estreita das suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçados, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Porque o juízo ia vir, porque se multiplicaram as iniquidades, se multiplicaram as perfídias, as traições. Verso 7, Deus fala agora Deus entra em cena e Deus diz, como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de